Pessoal, já que no dia 21 de março é comemorado o Dia Mundial da Poesia, hoje nossa dica cultural está super poética. Eu estou aqui com o Lívio Soares, que é professor e recentemente publicou o livro Dislexias. Lívio, é muito bom tê-lo aqui no Conexão Unipan. Seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado pelo convite. Então vamos começar falando dessa que não é a sua primeira obra, né? Não é o primeiro livro que você publicou. Do que falam suas poesias? Do que fala? Como você se expressa? Na verdade, é o terceiro livro. O primeiro foi o Leve Poesia, que é de 2000. O segundo, o Algo de Sempre, que é de 2003. E agora, o Dislexias. É claro que, se a gente fizer a conta, tem um hiato aí de 13 anos do segundo para o terceiro livro, já que o segundo é de 2003 e esse daqui lançado agora neste ano, recentemente, houve esse hiato. Isso não quer dizer que eu não estava escrevendo, eu continuo escrevendo, eu sempre escrevi muito, praticamente todos os dias. Embora tenha havido esse hiato, isso não significa que eu não estivesse escrevendo, eu só não estava publicando, porque uma coisa é publicar, a outra é escrever. Então, assim, eu mantive contato direto, frequente, praticamente diário com a escrita. E com relação à temática do que eu escrevo, o primeiro e o segundo, eles têm uma semelhança que é a seguinte: embora a temática seja variada, houve alguns fios condutores que eu segui no momento de escrever, tanto que os poemas são divididos em blocos temáticos, tanto no primeiro quanto no segundo livro. E com relação a este terceiro livro, ele não tem uma temática definida, já que ele é diferente dos demais no seguinte sentido. Nos dois primeiros, embora fossem também de poesia, eu não segui um procedimento técnico. Neste daqui eu segui, que é o seguinte: cada texto é escrito como se a pessoa que o escreveu fosse uma pessoa que tivesse dislexia. Não é o meu caso. É apenas um jogo lúdico, é apenas uma brincadeira. Nesse sentido, é um livro que eu escrevi para eu me divertir. Então, nesse sentido, é claro que eu espero que o leitor também se divirta. Se você permitir ler, são curtos, né? Leia um pra gente, pro pessoal ter ideia, um curtinho. Sim. Pro pessoal. Eu vou ler o último. Já que o livro não tem uma temática definida, o que vale é o jogo, a brincadeira com as palavras. São 81 breves poemas. Breves mesmo. Então tem poemas de 2 versos, que é o que eu vou ler agora, por exemplo, que é o último poema do livro. Outra coisa, eles não têm título, eles são numerados. Então é o poema 81, que é o poema que fecha o livro e em que eu menciono o lugar em que eu nasci, ou seja, aqui. Diz o texto: nasci em Patos de Minas. Contra Patos não há argumentos. Então uma brincadeira com o ditado, né, com o dito popular: contra fatos não há argumentos. E assim por diante. Todo texto, ou todo poema do livro tem a intenção de ter uma brincadeira desse tipo, em jogar com as palavras. Muito bacana essa brincadeira. De onde que surgiu a ideia de você? Do primeiro poema. Quer dizer, na verdade, a questão do jogo com a palavra, o trocadilho, eu sempre gostei muito. Então, por eu gostar sempre de trocadilho, tanto no primeiro livro quanto no segundo, existem trocadilhos, entretanto, não de um modo tão presente, tão forte, tão maciço quanto há neste terceiro livro. Então, primeiro, a ideia do trocadilho, que é antiga, eu sempre gostei. E quando eu escrevi o primeiro poema, que curiosamente é o poema que foi parar na quarta capa do livro, a partir do momento em que eu escrevi o primeiro, eu percebi que, opa, eu posso seguir o mesmo procedimento noutros textos. Foi aí que eu tive a ideia de escrever este livro. Eu não passava pela minha cabeça a ideia de escrever um livro com essa técnica, ou um livro em que cada poema contivesse um trocadilho. Eu não havia nunca pensado nisso. O pontapé inicial foi o primeiro texto. Eu digo o primeiro que veio parar aqui. Eu escrevi, eu gostei do procedimento, da brincadeira, do jogo lúdico, de fingir que é um eu lírico com dislexia. A partir do momento em que eu gostei disso, eu decidi então escrever mais poemas usando o mesmo procedimento, e daí surgiu o livro. Demorou muito para você escrever todos os 81 poemas? Não, porque eu me obriguei a ter alguma disciplina, que na verdade eu não tenho. Eu sou uma pessoa extremamente indisciplinada, muito preguiçoso, mas aí, de certo modo, eu me forcei. Sabe? Mas, porque geralmente também tem que ter uma ideia, uma inspiração, talvez algum fato que origina aquela ideia. Como que é para você? No caso aqui desse livro, não. No caso dos outros dois, sim, porque havia uma... A preocupação aqui não é nem tanto com ter uma ideia no sentido de uma temática. A preocupação aqui é brincar com a palavra. Entendi. Então, assim, se você me perguntar qual é a temática do livro, eu não saberia dizer, porque, grosso modo,
Cada poema é uma temática. Pode haver uma repetição de uma temática ou outra, realmente eu não me lembro se há. Mas se houver, foi uma coincidência. Eu não busquei temas, especificamente no Dislexias, né, neste livro aqui. Em nenhum momento eu busquei temas. O que eu busquei o tempo todo foi o jogo com a palavra. Então, nesse sentido, se ele tem um fio condutor, um só, que é a brincadeira com a palavra, a temática, em consequência disso, ficou muito variada. Ele não tem uma temática definida, não. Legal. E nós sabemos que hoje em dia não é fácil, né, essa tarefa de publicar um livro. Como que foi esse processo com Dislexias? Aconteceu ou ocorreu do seguinte modo. Eu fiquei sabendo que o Adriel Amaral, que é daqui de Patos, embora não more mais aqui, ele havia não só publicado um livro pela Chiado Editora, que é de Portugal, ele havia publicado um livro pela Chiado e havia lançado o livro dele aqui em Patos. Entretanto, eu não fiquei sabendo do lançamento. Então, eu entrei em contato com ele. Ele foi muito gentil e me passou o contato da Maiara Facchini, que trabalha para a Chiado Editora. Na hora de enviar, eu pensei, qual eu envio? De última hora, eu me decidi por esse daqui. Não seria um outro livro. Enviei esse daqui mesmo, deu certo, a editora deu um retorno positivo pouco tempo depois. Aí o resto foi trâmite legal entre mim e a editora. Legal, bacana. E além, né, dos livros que você publicou, dos que você já escreveu, dos poemas que você escreve, você também trabalha com fotografia, né? Você tem um blog, tem um Facebook. O que o pessoal vai encontrar nesses meios? Basicamente, o que eu escrevo e o que eu fotografo. Quando eu digo basicamente, parece pouca coisa, mas é muita coisa porque isso tem sido feito ao longo do tempo. Eu comecei a fotografar de um modo mais intenso em 2004 e não mais parei de fotografar. Hoje, um tanto menos frequente, eu já fotografei com mais frequência. E eu continuo fotografando e à medida que eu vou fotografando, eu coloco ou no meu blog ou no Facebook ou as duas coisas e eu vou mantendo então um vasto acervo, tanto fotográfico quanto de texto. Legal, deixa o endereço para o pessoal então, quem tiver interesse de conhecer o seu trabalho, o blog, o Face. O blog, para quem quiser conferir, é o liviosoares.blogspot.com. De repente, para quem se interessar, eu confirmo, liviosoares.blogspot.com. No Facebook, se quiser me achar por lá, eu também posto textos de minha autoria, fotos de minha autoria, no Facebook /Lívio Soares de Medeiros. Me acha por lá também. Podem conferir, super legal. E, Lívio, para quem tem um interesse também, talvez gosta de escrever, quer publicar um livro, né? Talvez muitos alunos da área, principalmente letras, jornalismo, têm interesse. Como que você acha que ele deve seguir? Qual o caminho? Qual a dica que você dá? A primeira é ler muito. Assim, antes de publicar, antes de pensar em entrar em contato com uma editora, é já chegar à editora com um projeto maduro. Quando eu digo projeto maduro, não que a pessoa tenha de ser madura, isso não impede que um jovem publique, apesar da imaturidade dele. A imaturidade não impede que a pessoa escreva bem, mas então veja bem, que a pessoa escreva bem. Então ela já tem de chegar pronta, sabendo o que ela quer e sabendo escrever. Eu sei que parece meio óbvio, mas é porque às vezes a pessoa procura a editora despreparada, nem tanto psicologicamente, nem tanto emocionalmente, mas com o apuro com a escrita, o cuidado com a escrita e o conhecimento técnico da escrita. A segunda é meio óbvia, escrever. Porque à medida que a pessoa vai escrevendo, ela vai se achando na escrita dela. Ela vai desenvolvendo gostos, preferências, de vez em quando até vícios, e depois fica difícil a gente sair deles, mas é assim que funciona. Depois sim procurar uma editora. Para que a editora já perceba que você está pronto. Que editoras publicam isso que eu escrevo? Então, tá, você publica para jovem, você escreve para jovem, melhor dizendo, é uma literatura infanto-juvenil? Ok. Que editoras no mercado publicam literatura infanto-juvenil? Faz a pesquisa, faz uma lista e envia para todas. Então fica a dica aí para você que tem interesse de publicar um livro, publicar seus poemas. E como que o pessoal de casa pode ter, então, acesso a essa obra Dislexias, Lívio? A editora, que é a Chiado, que é uma editora portuguesa, ela colocou o livro à venda em Portugal, o livro foi lançado lá também. E aqui no Brasil, pelo site da editora, o livro já está à venda, tanto a versão em papel, quanto a versão em e-book ou livro eletrônico também pode ser adquirido. Pelo site da editora, basta digitar aí no Google Chiado Editora. O pessoal chega até lá, a partir de lá chega ao livro.
Ele vai estar à venda também nas livrarias daqui via internet em breve. Pessoal, se quiser esperar um pouquinho, logo logo ele vai estar à venda. Por fim, se quiser entrar em contato direto comigo, não tem erro não. O pessoal pode me mandar um e-mail, é o liviosoares00@gmail.com. Eu confirmo, liviosoares00@gmail.com. Pode entrar em contato comigo, não tem erro não. Ok, Lívio, muito obrigada. Vale a pena então, pessoal, Dislexias, livro de Lívio Soares Medeiros. Fica aí a nossa dica cultural para esse final de semana. Obrigada pela sua participação, Lívio. Valeu, muito obrigado mesmo pelo convite. Sucesso aí nas suas novas obras e também, né, com esta obra que com certeza eu também quero ler. Pessoal, é assim que eu encerro a Conexão Unipan de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente se encontra na próxima semana. Forte abraço e até lá!